Boa noite, pessoal, tudo bem? Então eu vou começar aqui a gravação da nossa aula. Opa, dando continuidade então para nossa disciplina ali, né? Então hoje eu planejei pra gente conseguir é, ver a primeira parte das ligações em si, do cálculo das ligações. Não vou passar ainda exercício hoje, porque eu vou passar exercício de outra parte hoje. Também um trabalhinho para vocês dessa outra parte, que lá é dimensionamento dos elementos atração. Porque, do meu ponto de vista, é mais fácil a gente ver o dimensionamento do elemento e depois da ligação para ficar numa sequência um pouco mais lógica. Então, eu vou passar as fórmulas e a teoria de como que é feito o cálculo ali das ligações, principalmente das ligações parafusadas, porque soldagem é um pouquinho mais complicado, então eu vou passar depois. E daí a gente vai ver o dimensionamento dos elementos de atração, que eu acho que fica uma sequência mais adequada ali para a gente estar observando. Então, comecei aqui a gravação da nossa aula, não aparece áudio, não aparece imagem, nada de vocês, só a minha. E depois eu disponibilizo ali. Também, acho que é isso que eu tô pedindo. Então, beleza, vamos lá. Eu não sei, acho que talvez. Pode ser que vocês tenham escutado alguma coisa com relação às aulas práticas, que disciplinas que têm aula prática essa semana estão suspensas e a partir da semana que vem vão ser adotadas outras medidas e tudo mais. Mas não vai estar afetando os estudos dessa madeira porque a gente não tem carga horária prática. Então, como é uma disciplina só teórica, vai continuar normalmente, a princípio, pelo menos, com as nossas aulas online aqui ao vivo, né? Então, vamos lá. Só falando um pouquinho mais de conectores, a gente já viu um pouquinho na semana passada ali, mas a gente vai trabalhar então aqui, vou passar a parte teórica de ligações com conectores para vocês. Então, o que vem a ser esses tipos de ligações ali? Então, os conectores, eles podem ser tanto pregos quanto parafusos, vão ser caracterizados como conectores, mas nessas situações aqui, quando a gente está trabalhando com estruturas de aço, os conectores que a gente vai estar falando são os próprios parafusos. Então, o prego ele acaba não se encaixando, porque a gente não consegue ali, em uma estrutura metálica, né, tá pregando esse elemento ali. Então, aqui são aplicados só para parafuso, diferente da madeira, mas a gente vai estar adotando ainda as características relativas lá ao mesmo espaçamento, as mesmas condições que eram para madeira. Então, dentro aqui dessa configuração dos parafusos, eu vou tratar como conectores, mas são parafusos. A norma ela também fala de rebite, mas eles são muito menos utilizados porque é muito mais complicado de você estar aplicando eles em obra, né? Você precisa ali do equipamento diferenciado. E também a parte de cálculo acaba sendo bem mais imprecisa para um rebite. Aqui, passar. Acaba sendo bem mais imprecisa. Então, geralmente quando a gente está trabalhando ali com ligações metálicas, a gente está trabalhando ou com parafusos ou com soldas metálicas. E dentro dessa parte dos parafusos, a gente vai trabalhar principalmente com duas características, duas classes de parafuso, que são os comuns e os de alta resistência. Então a característica visual deles é bem parecida, é um parafuso convencional ali, varia dimensão, varia comprimento, varia essas condições normais ali, dimensionais dele, mas o que vai variar então é o tipo de aço que está sendo utilizado para confeccionar esse parafuso. Então a gente tem várias especificações ali, geralmente são tratados pela própria especificação da STM, então ali a caracterização já é feita de acordo com a numeração da STM. Então, por exemplo, aqui, parafusos comuns, a gente vai ter lá a STM A307, que é algo bem comum, geralmente quando a gente trabalha com aço ali, é esse que vai estar sendo empregado para parafusos comuns. De alta resistência, vai 325, 350, e tem vários que são utilizados também, mas tem os mais comuns que são 325 e 490. 470 também é bem utilizado, mas aí vai variar o que então com relação a esses parafusos. Que vai variar principalmente aqui vai ser o diâmetro que vai ser limitado para cada uma dessas classificações. Então, por exemplo, para um parafuso comum,
A gente vai ter sempre a limitação de diâmetro de 102 milímetros, então acaba sendo um parafuso bem grande, mas essa vai ser a limitação, a gente nunca vai achar um parafuso com essas características maior que isso. E também para as outras classificações aqui já de alta resistência, e também tem mais de comum, claro, mas para as outras aqui de alta resistência a gente tem faixas aqui que vão estar disponíveis de dimensão do parafuso. Por que que eles fazem isso? Porque são dimensões ali que a gente sabe, por exemplo, que são testadas, claro. A gente sabe, por exemplo, que não vai dar ali fadiga, não vai ter um desalhamento frágil, então não vai quebrar de repente aquele parafuso e também não vai entorcer de uma maneira muito acentuada. Então, ali são dimensões já parametrizadas que a gente sabe que vai estar atendendo às condições que a gente vai estar precisando durante a vida útil da nossa estrutura. E também o que vai estar variando principalmente aqui, que a gente vai estar utilizando mais especificamente, são os limites de escoamento e limite de ruptura do nosso aço. Então, de acordo com cada um que vai ser utilizado, com cada parafuso que vai ser utilizado, vai estar atrelado também essas características aqui que são intrínsecas do nosso aço. Então, ali as diferentes taxas de carbono, de níquel que estão sendo utilizados, vão conferir essas outras características aqui para a gente consegue estar inspecionando ali, utilizando para fins de cálculo e também para construção posteriormente. Então, o que vai ser ali um parafuso comum? O que a gente vai tratar como um parafuso comum? Então, são parafusos em que a gente não vai estar utilizando arruelas. Aqui eu coloquei que não é necessário, mas na verdade a gente não, a gente pode estar utilizando, claro, mas ela não vai estar atuando ali como nenhuma função estrutural. Então, ela só vai estar no máximo posicionando. E geralmente elas não são muito empregadas porque os parafusos comuns eles já têm ali a cabeça desses parafusos um pouquinho maior, então acaba não tendo essa necessidade de utilização. Por que que a gente não utiliza a arruela? Porque a transferência dos esforços ela é por contato. Aqui tá até em negrito, deixei, porque ela é por contato. Então, como assim? Então, vamos supor nessa situação aqui, deixa eu só apagar aqui para ficar mais bonitinho. Então, beleza, vamos nessa situação aqui. Então, eu tenho uma viga que ela está apoiada num pilar. E ela está sendo ligada por parafusos. Então, aqui essa ligação que a gente vai estar estudando agora. O que acontece nessa situação? A gente tem aqui o elemento, o pino, né? E ele está resistindo, transmitindo o esforço da viga para o pilar através de um apoio. Então, eu tenho a chapa aqui que está apoiando em cima desse parafuso e está fazendo um esforço cortante e que está fazendo a transmissão dos esforços por ele. Então, é diferente do parafuso de alta resistência que eu já vou falar para vocês. Aqui o transferência ela vai ser por contato, porque eu estou tendo contato direto do elemento que está passando o esforço com o outro elemento e nada mais. Então, basicamente, eu só estou apoiando um elemento em cima do outro e esse apoio que vai estar fazendo a transmissão dos nossos esforços entre esses elementos, entre essas diferentes cargas que vão estar acontecendo ali. Então, eu vou estar aqui basicamente fazendo o cisalhamento no meu parafuso. Então, eu tenho aqui o parafuso que está ligando os dois elementos lá. Então, eu tenho aqui a chapa que está exercendo um esforço para cá e a reação de apoio aqui que vai estar acontecendo do outro lado. Então eu vou estar basicamente cortando aqui, tendendo a cortar esse parafuso. Por isso que eu vou estar tendo, quando eu tenho essa transmissão dos esforços por apoio, eu vou estar praticamente tendendo a cortar aquele meu parafuso. Então, outra consideração aqui também foi colocada é que o atrito aqui, que obviamente vai existir entre essas duas chapas, porque eu estou fazendo a sua conexão e geralmente elas ficam muito próximas, geralmente encostadas na verdade, vai ter atrito ali, só que não é considerado para questões de cálculo, então eu evito essa consideração ali para situações com parafusos comuns, quando eu só estou trabalhando com contato. Então eu falei um monte ali do parafuso comum, mas então qual que é a diferença do nosso parafuso de alta resistência? Aqui eu já estou utilizando uma outra característica de aço, então tem especificações ali já bem diferenciadas. O aço ele acaba sendo muito mais resistente, as questões de fragilidade dele são todas alteradas e tudo mais. Então eu vou estar utilizando agora um aço com um parafuso, na verdade, com, digamos, características melhores. Obviamente é um parafuso mais caro e tudo, então ele tem ali uma especificação um pouco mais rigorosa, mais criteriosa. E para quando eu estou utilizando esses parafusos, eu vou estar utilizando arruelas. Por que eu vou estar utilizando arruelas nessa situação? Porque eu estou, além de estar restringindo aqui a movimentação entre os dois elementos, eu vou estar considerando o atrito entre esses elementos. Então, como assim?
Então quando eu estou fazendo essa ligação aqui, se fosse uma ligação por apoio, eu só estaria impedindo a movimentação dessas peças. Então o parafuso só estaria bloqueando essa passagem dessa peça para cá, dessa outra também, dessa outra para lá. Aqui não, aqui eu estou apertando os meus elementos. Então o parafuso ali junto com as arruelas está fazendo esse movimento aqui. Então eu estou pressionando aqui esses dois elementos. E quando eu estou pressionando, então, além de estar impedindo a movimentação ali por apoio, como o parafuso comum, eu estou apertando e eu estou fazendo, eu estou promovendo então o atrito entre essas peças, entre esses dois ou três elementos ali. Então esse aperto também vai estar gerando uma resistência ali. E esse aperto também vai ser considerado quando eu estiver fazendo os cálculos ali, as considerações de cálculo naquela situação. Então a quantidade aqui, obviamente eu vou estar utilizando duas arruelas, mas a quantidade que eu estou apertando ali também vai ser considerada para uma situação quando eu estou utilizando parafuso de alta resistência. Então vamos lá, agora entrando um pouquinho mais na parte de cálculo, o que a gente vai estar considerando? Então a gente tem basicamente três situações que a gente vai estar calculando ali quando for tratado da resistência de uma ligação, principalmente uma ligação parafusada. Então a primeira delas vai ser a resistência ao esmagamento e ao rasgamento. Então como assim? Aqui, quando a gente estiver tratando da resistência ao esmagamento e ao rasgamento, a gente está tratando do esmagamento e rasgamento do próprio elemento que está sendo ligado, não necessariamente do parafuso. Como é, a voz tá difícil hoje. Então aqui as informações que a gente vai estar trabalhando são para o próprio elemento. Então ali a chapa que está sendo ligada, o perfil que está sendo ligado por parafusos e não a resistência do parafuso. A gente tem outros critérios ali que são adotados para o parafuso, mas aqui ainda é para o nosso elemento que está sendo ligado. Então o que vai ser, quais são as classificações, as condições que a gente vai estar trabalhando aqui ainda para o esmagamento e para o rasgamento? Então a gente tem três condições dentro dessa situação. A primeira delas é quando a gente vai tratando com furos padrão, alargados, pouco alongados ou muito alongados, quando a deformação do furo para forças de serviço for uma limitação. Então vamos lá. Quando eu tenho uma chapa metálica aqui, e lá na obra, ou seja, na própria fábrica, é feito o furo que vai ser colocado aquele parafuso. Então são feitos vários furos aqui que posteriormente vão receber o parafuso. E um deles ficou alongado. Então estou exagerando bastante aqui, mas um deles ficou alongado. Esse alongamento aqui que vai estar variando. Então de repente, se a minha peça aqui, vamos supor que eu tenho outra peça ligada aqui em cima. Elas vão se sobrepor depois, né? Mas então se o esforço aqui vai ser de tração entre essas duas peças, e essa ovalização do furo aqui é na direção do meu esforço, isso aqui tem que ser considerado em cálculo, porque é uma deformação ali, vai estar permitindo um pequeno trabalho ali naquelas peças, então elas conseguem ali, uma peça consegue dar uma mexidinha em cima da outra, e essa movimentação tem que ser considerada. Então quando a gente tiver essa ovalização aqui, em alguma dessas condições aqui que foram propostas, furos padrão, alargados, pouco alongados ou muito alongados, quando a deformação for uma limitação, então quando eu tiver ali esforços que vão estar relacionados, que podem estar sendo influenciados por essa deformação, eu tenho que estar utilizando essas equaçõezinhas aqui. E o que essas equações então vão estar utilizando? Então aqui são coeficientes, né? 1,2 e 2,4. E a gente vai estar utilizando ainda o LF. O que é esse LF? A distância entre a borda do furo e o furo adjacente. Então se eu tenho ali um furo perto do outro, vamos supor aqui 3 furos. E aqui vai ser a borda do meu elemento. As duas bordas aqui. Beleza. Então eu tenho o LF vai ser o quê? Vai ser essa distância aqui. E vai ser também essa outra distância aqui, que vai ser a distância do furo até a borda. Claro que eu coloquei errado. Na verdade é a distância da borda do furo até a borda do elemento. Aqui é a mesma coisa, a distância de uma borda. Deixa eu apagar e fazer direito. Tá, vamos lá. Então vamos dizer o elemento aqui, bonitinho. Um furo, outro furo, outro furo. Então o que vai ser a distância? Então a primeira distância vai ser a borda desse furo até esse outro furo.
Essa outra distância vai ser a borda desse furo até o limite do nosso elemento, até a borda do nosso elemento. Tá, professor, mas ali só tem um item e tem duas bordas, duas distâncias que a gente vai estar calculando. Então a gente vai fazer duas contas quando estiver tratando desse elemento. A gente vai então pegar a primeira distância, vai ser essa aqui, entre as bordas do furo, vai fazer toda a equaçãozinha aqui, beleza, obtivemos um valor. Segunda distância, vai pegar essa aqui, vai colocar novamente aqui nessa equaçãozinha, vai obter outro valor. Qual for o menor ali, ou maior, dependendo do critério que a gente vai estar utilizando. Geralmente aqui, como a gente está calculando a resistência, então a gente quer a favor do limite de segurança, então a gente vai pegar a menor resistência entre essas duas e vai estar considerando para o cálculo, que eu vou mostrar mais para frente lá como que faz para vocês. Então a gente vai estar fazendo ali pelo menos duas contas quando tiver uma situação parecida com essa. Utilizando a distância entre as bordas do furo, dos furos na verdade, e a distância entre o furo e o limite do nosso elemento. O que mais que a gente vai estar utilizando? Tzinho, que vai ser nada mais do que a espessura da nossa chapa que vai estar sendo ligada. A gente vai estar utilizando também agora o FU, que vai ser a resistência à ruptura do aço do nosso elemento. Então aqui a gente vai estar só reiterando, a gente está tratando da chapa do elemento e não do parafuso ainda, pelo menos. E o nosso gama A2, que aqui nesse caso a gente vai estar utilizando o coeficiente de ponderação, que é igual a 1,35 como proposto para a norma em todas as situações. Então aqui basicamente é uma constante que a gente vai estar utilizando. E na outra equação aqui, a gente está utilizando basicamente os mesmos fatores, o que vai diferenciar vai ser esse TB, que vai ser o diâmetro do parafuso. Agora sim, a primeira vez que a gente está adotando alguma coisa do parafuso que a gente está utilizando naquela ligação. E aqui o que vai estar dizendo então é que quando a gente fizer essas duas contas ali que a gente vai estar fazendo, tem que ser menor ou igual a essa outra conta aqui que a gente vai estar fazendo. E a menor desses valores vai ser igual ao nosso FCRD, que vai ser a resistência, então, ao esmagamento e ao rasgamento naquela situação. Então, beleza. Terminei ali a primeira situação. O que eu tenho outra agora? O que eu vou estar considerando? Quando eu tiver uma deformação do furo para força, quando eu tiver uma situação em que a deformação do furo para a força de serviço não for uma limitação. Então, quando eu estou determinando, calculando lá determinado elemento, e a deformação que eu tenho ali que foi realizada no furo, que vai ser colocado o parafuso posteriormente, então vamos supor teve uma deformação horizontal aqui, o meu esforço é vertical, e por algum motivo o parafuso ele permanece no local aqui, eu não tenho movimentação desse parafuso, então quando eu estiver fazendo esforço para cá, de tração, suponhamos, não vai estar influenciando ali naquela situação, então eu não vou ter uma deformação excessiva nem nada relacionada com essa situação. Então eu vou estar adotando essas equaçõezinhas aqui, quando eu não tiver essa limitação relacionada com a deformação dos furos da chapa metálica. Então vocês vão ver que basicamente todos os elementos aqui que estão sendo utilizados são os mesmos, mas a gente agora está utilizando coeficientes numéricos aqui diferenciados. Então aqui era 1,2 e 2,4, e aqui vai ser 1,5 e 3. Tá, mas o que quer dizer isso então, professor? Qual que é a diferença? Aqui a gente vai ver que os valores que a gente vai obter de resistência ao esmagamento do nosso elemento, eles vão ser maiores, porque eu estou utilizando coeficientes maiores. Então aqui, quando eu multiplicar por 1,2, aqui eu estou multiplicando por 1,5, então eu vou ter um valor ali ligeiramente maior. Então isso quer dizer que eu não estou me importando aqui com essa limitação, já que eu não tenho já que a limitação para força de serviço não é relevante nessa situação, eu posso ser um pouquinho mais arriscado ali, digamos assim, e estar adotando um valor um pouquinho maior, dizendo que aquilo ali vai ser a resistência do meu elemento metálico. Então, acaba sendo um pouquinho menos rigoroso desse ponto de vista. E a terceira situação aqui, o terceiro cálculo que eu vou estar realizando quando eu estiver tratando de resistência, esmagamento e rasgamento, é quando eu tenho furos alongados na direção perpendicular à força. Então, como assim? Então, são situações bem específicas. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui furos alongados. Então, vamos dizer que eu tenho agora a posição da força vai ser diferente. Então, tenho aqui e nessa situação aqui. Eu tenho uma chapa que ela vai ser ligada lateralmente. Então, uma chapa que está ligada para cá.
ela continua para cá. Então a força que vai estar sendo exercida é para cá. É uma situação bem semelhante lá à situação anterior, só que agora a direção do esforço que vai estar sendo realizado é um pouquinho diferente. Então aqui, como eu comentei para vocês, o parafuso, por algum motivo, por alguma outra arruela, alguma coisa que vocês estavam utilizando, ele não é movimentado, então ele não sofre movimentação mesmo com a deformação do furo, então ela acaba sendo irrelevante. Seja irrelevante do ponto de vista real, ou seja irrelevante do ponto de vista numérico. Eu sei que eu posso estar me arriscando um pouquinho mais ali. Aqui não. Aqui eu sei que existe essa deformação, que pode acontecer essa deformação, e o parafuso ele pode estar trabalhando, pode ir para cá ou para cá, então ele pode estar se movimentando aqui, e essa chapa aqui, como ela está ligada lateralmente, ela pode ir para baixo ou para cima também, de acordo com a movimentação do parafuso. Isso pode estar gerando algum dano, algum defeito, alguma diferenciação de carga ao longo de todo aquele elemento, então pode estar sendo relacionado também a uma sobrecarga em toda a minha estrutura, dependendo de como vai ser, de quão relevante é aquele parafuso. Então aqui nessa situação, a gente está considerando que existe a relevância ali do... Vou passar uma outra. Existe a relevância do ponto de vista estrutural do alongamento aqui no furo do parafuso, e a gente tem que estar considerando também que a força vai ser perpendicular àquela situação, perpendicular à abertura maior do furo que vai ser colocado aquele parafuso posteriormente. Então a gente vai adotar uma situação aqui, equações na verdade, um pouco mais rigorosas. Aqui vai ser a situação mais rigorosa de todas, porque é relevante. Aqui então não era relevante, não era uma limitação. E aqui é uma limitação e vai ser bem rigorosa. Então vocês vão ver que a gente vai estar utilizando aqui coeficientes menores. Então o coeficiente aqui é 1 e 2, então são bem menores do que os outros coeficientes, porque a gente vai estar considerando que a carga que vai estar resistindo àquele elemento é menor do que nas outras situações. Então aqui é a situação mais crítica possível, situação mais rigorosa. Então vamos dizer assim, professor, eu não sei o que eu vou estar passando lá, como que vai ser realizado a furação daqueles parafusos, eu não conheço a empresa que vai estar realizando aqueles elementos e tudo mais. Então o que eu vou estar considerando? O que eu recomendo vocês utilizarem? Recomendo utilizar a situação mais rigorosa, que não vai ter erro. Obviamente vocês vão estar dimensionando o elemento um pouquinho maior, talvez acabe gastando um pouquinho mais, mas é aquela situação, você não quer correr risco nenhum, você utiliza esse aqui. Você tem informações de como que vai ser realizado tanto a furação como a instalação dos equipamentos, você pode estar adotando essas outras informações de acordo com a situação, de acordo com o requisito de cálculo que você vai estar inserindo ali. Não conheço nada? Recomendo utilizar a situação mais rigorosa, porque você vai estar amparado em qualquer situação pela norma, tanto a norma brasileira quanto a norma americana. Elas propõem basicamente as mesmas coisas aqui, os mesmos critérios de cálculo, tanto a 8800 quanto as ASTM americanas. Então beleza, quando a gente trata do esmagamento e do rasgamento, a gente só vai ter essas três situações. Mas agora a gente tem também o cálculo da resistência à tração do nosso parafuso. Então como que vai funcionar a resistência à tração agora? Então aqui acaba sendo bem mais simples, a gente não tem todas essas situações ali igual para o rasgamento. E a gente vai tratando agora diretamente com o parafuso, então a gente está tratando das resistências do parafuso. Então a primeira equação que a gente vai estar utilizando aqui é essa aqui. O que ela vai estar dizendo para a gente? Aqui vai ser a resistência à tração, de cálculo já, né, a última que a gente vai estar utilizando ali, comparando. E a gente vai estar utilizando aqui então a área efetiva do parafuso. O que vem a ser a área efetiva então? A área efetiva nada mais é do que essa consideração de cálculo aqui, que é proposta pela norma também, é utilizar 75% da área bruta do parafuso. Então como que eu vou estar calculando? Então vocês têm lá o parafuso, desenhar um círculo, né? Círculo perfeito, parafuso para cá. E aqui vai ter a parte final dele. O que vai ser o parafuso? Então, ficou muito feio. Então ter lá o parafuso. Essa ponta aqui que ele vai ter, que é onde ele vai ser ligado, onde tem a rosca e tudo mais. Então aqui tem a rosca.
é onde vai ser calculada a área. Então, a área que a gente vai estar calculando é essa área superficial aqui, transversal dele. Então, vai utilizar lá o πr ao quadrado para estar calculando essa área, o πd ao quadrado sobre 4, para estar calculando a área aqui superficial do nosso parafuso. Não é considerada a área da cabeça do parafuso, que geralmente é uma hexagonal, lá, octogonal. Tá, aqui exagerei bem, mas não é considerada essa área. É a área efetiva do nosso parafuso que vai estar sendo utilizada para fins de cálculo, para estar realizando então a contabilidade, na contabilização, para estar inserindo nessa fórmula. Nada mais é do que multiplicar por 0,75 aqui dessa área total para estar utilizando a área efetiva aqui do nosso parafuso. O que mais que a gente vai estar utilizando? O FUB. O que é esse FUB? Então, ele vai ser a resistência última à tração do parafuso. Então, é aquela resistência lá que vai ser tabelada, que é fornecida para a gente, que eu mostrei aqui. Então, a resistência última à ruptura do nosso parafuso. Geralmente, são esses valores aqui que são encontrados nessas tabelas que são fornecidas ali pela própria fabricante do parafuso. A Gerdau lá tem. Então, ela já fornece essas tabelas com essas características e algumas outras características também que são bem úteis para a gente. E novamente aqui, nosso coeficiente, o gama A2, novamente também vai ser igual a 1,35. Ele continua aqui. É um valor tabelado que a gente vai estar utilizando nessa situação agora, o mesmo valor. E por último, a gente tem também a resistência ao cisalhamento novamente do parafuso. Aqui a gente tem algumas situações diferenciadas também que vão estar relacionadas principalmente por onde que vai estar passando a força cisalhante naquela situação. Então, geralmente os parafusos de alta resistência, vou voltar aqui no comecinho. Então, eles geralmente não têm a rosca completa. Eles podem ter, mas eles podem não ter também. Geralmente eles não têm. Então, quando eu tenho a rosca incompleta, a gente tem essa parte aqui, que é a parte de fuste, e ele não serve para estar passando a arruela. Geralmente essa parte ali, ela está presa aqui dentro do nosso elemento e ela acaba não não tendo problema nenhum, ela acaba tendo um pouquinho até de mais de resistência, que não é considerada, mas ela serve de contato ali entre os elementos. Então, para que isso vai servir para a gente? Então, aqui a gente tem duas situações. Então, para parafusos comuns e de alta resistência, quando o plano de corte está na rosca, então vamos supor lá que eu dimensionei, estou dimensionando determinada ligação, e o plano de corte ali entre os elementos, então a ligação entre os elementos, então tem aqui duas chapas, vamos colocar aqui, essa aqui vai ser a parte do pilar, eu estou ligando aqui a viga naquela mesma situação lá, e estou passando um parafuso aqui entre elas. Se a rosca do parafuso estiver ainda passando nessa ligação aqui, então vamos supor que a rosca está aqui ainda, eu vou estar utilizando essa primeira equaçãozinha aqui. Então isso tudo vai estar relacionado com as dimensões do parafuso, com a profundidade aqui dos elementos e tudo mais. Então isso também vai estar sendo considerado ali quando estiver fazendo o cálculo dessa ligação. Se for um parafuso muito comprido, não vai estar passando a rosca por essa junção, por essa parte da ligação. Então a gente vai estar utilizando essa outra equaçãozinha aqui, quando for essa consideração de cálculo. Então, novamente aqui mostrar para vocês. Quando a gente tiver, por exemplo, então, vamos supor que na primeira situação, a chapa, a ligação entre as chapas estaria passando nessa parte aqui, no finalzinho do parafuso, já quase na parte ali, encostando com a arruela e com a porca. Na segunda situação, os elementos ligados eles estão passando por aqui, então uma chapa está aqui desse lado e outra chapa está aqui desse lado. Então o elemento final aqui já está sendo ligado depois, aqui a rosca está depois, então seria a utilização dessa outra equaçãozinha aqui. E o que essas equações elas estão utilizando então, professor? O que a gente precisa para estar inserindo nessas equações para estar calculando o cisalhamento? Então a gente vai estar utilizando aqui, a única coisa que vai estar variando na verdade são os coeficientes, então a gente tem diferentes coeficientes aqui, 0,4 e 0,5. Então vocês podem ver que quando a gente está lá tratando na parte do fuste, então o cisalhamento passou pelo fuste do parafuso ali, a gente consegue considerar uma resistência um pouquinho maior, com o nosso coeficiente aqui é um pouquinho maior do que na superior, e os outros elementos são iguais. Tá, mas o que são esses outros elementos que vão estar sendo considerados ali para estar realizando o cálculo? Então a gente vai estar utilizando a área bruta do parafuso,
essa aqui, a área bruta do parafuso, a resistência, última tração do parafuso, então essa resistência aqui que a gente vai estar utilizando também, e o nosso gama A2, que é o mesmo 1,35 lá nas mesmas situações. Então essas vão ser as situações que a gente pode estar utilizando para estar calculando a resistência do cisalhamento. E a gente também tem a última situação aqui pro cálculo da resistência então do parafuso, vai ser quando a gente tem ação simultânea de tração e de cisalhamento no mesmo elemento que está sendo ligado. Então aqui a gente vai ter uma situação um pouquinho mais complicada, não no quesito de cálculo, não tanto no quesito de cálculo, na verdade, mas só uma consideração que a gente vai estar fazendo, porque a gente vai ter que calcular, na verdade, duas situações anteriores. Então aqui a gente vai estar utilizando a força de tração que vai estar sendo solicitada naquela situação, então a força ali que a gente vai estar calculando para verificar se resiste aquilo ali. Então vamos dizer lá, eu calculei lá, fiz a parte de resistência dos materiais, eu sei que está atuando ali uma força de tração de 15 kN. Eu quero saber se a ligação vai resistir a isso. Então essa vai ser a minha força solicitante. Vou estar utilizando aqui também a força de cisalhamento solicitante. Então também lá, assim como a tração, vou estar calculando o cisalhamento da mesma forma. E eu vou ter que calcular ainda a resistência à tração e a resistência ao cisalhamento. Então eu vou ter que calcular aqui essas outras duas situações, a tração e cisalhamento para os meus parafusos. Então acaba sendo um pouquinho mais complicado por isso, mas nada demais. Então a gente só vai calcular lá, fazer esses dois cálculos anteriores, inserir nessas novas equações e ver se vai estar atendendo a esse critério. Então tudo isso ali tem que ser menor do que 1. Se for menor do que 1, beleza, está atendendo aos meus critérios de cálculo, está atendendo as minhas normativas, não tem problema nenhum, a ligação está ok. Se for maior do que 1, a gente vai ter que estar revendo, ou utilizando algum outro parafuso, ou tá utilizando algum outro tipo de elemento para estar fazendo aquela ligação. Então beleza. Se ficar alguma dúvida, se quiser entrar alguma dúvida, pode ficar à vontade. Então beleza. Aqui a gente vai estar finalizando a nossa parte 3.3. Não está finalizando completamente ainda, porque a gente ainda tem a parte de ligações soldadas para passar para vocês. Eu vou passar a parte de ligações soldadas junto com os cálculos dessa primeira parte aqui, dessa primeira etapa. Por quê? Porque é muito mais conveniente a gente ver a parte de tração primeiro do que essa parte de cálculo inicialmente, que é um pouquinho mais chatinha. Principalmente quando a gente for tratar de soldas. Então a gente vai ver a parte de tração, que acaba sendo um pouquinho mais simples, e depois a gente volta para cá na parte de cálculo, já complementando daí com as informações que a gente vai ter da parte de tração, que também importantes para essa parte também, para a gente estar fazendo esse cálculo. Então vamos lá. Quando a gente está tratando ali de barras tracionadas, a gente pode estar utilizando diversos perfis. Então, barras com seção simples, que podem ser redondas, podem ser maciças, podem ser vazadas. A gente pode estar utilizando formas retangulares aqui, quadradas principalmente. Também maciças, vazadas, tanto faz. E são consideradas seção simples porque elas não têm características especiais ali diferenciadas. Então, por exemplo, perfis laminados simples, a gente já viu lá anteriormente, eles podem ter diversas características. Eles podem ser em L, pode ser em I, pode ser em U, pode ser em C. Tem diversas formas que podem estar sendo utilizadas e geralmente são perfis abertos. O que vão ser perfis abertos? Perfis abertos é quando eu não tenho nada fechando eles, então tem ali como se fosse... Eles são literalmente abertos, não tem como outra explicação para dar para isso. Eles têm uma parte vazada e não tem esse fechamento, assim como diferente das seções simples que geralmente são fechadas, elas têm aqui dimensões bem definidas e acabam dando esse aspecto ali mais fechado para elas, mais completo, digamos assim. Aqui não, geralmente são perfis que acabam tendo essa característica um pouco incompleta, eles têm partes vazadas, não tem a fechamento lateral delas. E eu tenho também os meus perfis laminados compostos, que nada mais são do que a junção de perfis laminados simples. Então eu posso estar juntando aqui dois perfis L, tá formando um perfil em T aqui, alguma coisa nesse aspecto. Então eu estou juntando elementos, estou agregando ali as informações, melhorando a resistência daquelas peças,
para a partir da união daqueles elementos, então consigo ter algumas características ali um pouco melhores, características um pouco diferenciadas para a situação, dependendo do que eu for estar utilizando. E também não se limita a utilizar duas peças, eu posso estar utilizando aqui uma combinação desses dois elementos em L, posso estar colocando mais um aqui embaixo, formar como se fosse uma cruzeta ali, e estar utilizando esse perfil como um pilar, por exemplo, também acabaria sendo bem eficiente. Então tem diversos perfis aqui que eu posso estar utilizando para estar resistindo à tração ou à compressão também, dependendo da situação que eu vou estar inserindo. E geralmente os elementos que são tracionados aqui, eles acabam sendo ligados de uma forma um pouco diferenciada. Eu utilizo geralmente chapas de nó, que são chamadas de gousset. Eu não sei pronunciar, provavelmente esse aqui é o nome francês, mas eu já ouvi diversas pronúncias, Gusset, Gusset, Gusse. Então, fiquem à vontade aqui para chamar do que vocês quiserem. Ou se quiserem também podem chamar de chapas de nó. Mas o que então são essas chapas de nó, professor, que você está falando aí? São chapas que elas são ligadas nos elementos que estão sendo unidos. Então aqui, vamos observar. Eu tenho aqui o meu pilar que está sendo unido com essa viga e com o meu elemento de ligação aqui, que vai ser um travamento. Então, geralmente aqui eu tenho em partes de cobertura, em elementos ali que estão travando, então tirantes metálicos, acabam sendo resistindo à tração. Então, quando eu quero fazer essa ligação, para eu evitar estar ligando aqui diretamente no meu pilar, até porque nessa situação aqui não teria muito como, eu tenho o elemento inclinado e o meu pilar aqui, a viga também, elas são retas e não tem seção suficiente. Então, se fosse aqui um elemento muito maior, um elemento que fosse até essa altura aqui, talvez eu conseguisse avançar e fazer a ligação aqui em cima. Mas não é o caso. Então, o que eu posso fazer? Eu vou estar inserindo chapas metálicas aqui, ligadas aos meus dois elementos ou a um elemento só, tanto faz. Então aqui vamos supor que ela está ligada só na minha viga. Então eu estou ligando aqui essa chapa na minha viga, estou fazendo as ligações parafusadas nela, então ela está ali com uma ligação rígida, bem eficiente. E eu vou fazer então a ligação desses tirantes aqui, dessas outros elementos metálicos, na própria chapa. Então a chapa vai servir do intermediário. Então eu estou passando aqui, esses parafusos estão passando o esforço de tração para a chapa, e a chapa está passando o esforço de tração para a minha viga e vice-versa. Então, se for uma outra situação, a viga aqui vai estar passando para a chapa e depois para o elemento. Então, eu passo a transmissão dos esforços ali, ela não é direta entre os elementos, ela geralmente é feita com a utilização de um intermediário, que geralmente são essas chapas de intermédio, chapas de nó, que a gente vai estar utilizando nessas situações. Então, acaba sendo bem um aspecto bem particular. A gente não vê isso, por exemplo, em madeira. Lá a gente faz a ligação dos elementos diretos, geralmente. Então, partindo já um pouquinho para a parte de cálculo ali dos nossos elementos, aquilo ali só foi só para dar uma retomada, até porque a gente já viu ali as características dos elementos, quais que são utilizados geralmente, só para dar uma refrescadinha para vocês. Então vamos lá. Na parte do dimensionamento, a máxima que a gente sempre vai estar atendendo, assim como a gente atendia lá para madeira, assim como a gente atende para concreto, para qualquer elemento estrutural que vocês forem estar trabalhando ali, pode desenvolver um polímero super resistente lá. Vai servir essa mesma máxima, que é basicamente ah, o esforço resistente da seção que a gente vai estar trabalhando tem que ser maior do que o esforço solicitante. É uma coisa bem básica, claro. Por quê? Porque a gente precisa ali que o nosso elemento resista. Então, se o esforço solicitante for maior do que o esforço resistente, aquele elemento não vai estar resistindo e vai acabar ou quebrando ou sofrendo uma deformação excessiva e não vai estar atendendo a solicitação ali, que é basicamente continuar de pé, continuar resistindo aos nossos esforços. Tá, mas o que vai ser então, como que a gente vai calcular esse esforço resistente? Então ele vai ser o menor entre os dois estados limite e o último. Então aqui a gente vai estar tratando calculando agora a parte de escoamento da seção bruta e ruptura da seção líquida. Quer dizer isso, professor? O que está falando aí? Então vamos ver lá. Então aqui quando a gente estiver tratando de seções transversais submetidas à tração sem a presença de furos, a gente vai estar utilizando essa equaçãozinha aqui
para estar realizando o cálculo. Então, como assim? Como assim seções transversais sem a presença de furos? Então, agora, quando a gente estiver tratando de áreas de seção, vai estar trabalhando com um elemento assim. Então, vai ser meio ruim tentar. Então, vou estar desenhando aqui um perfil 3D para vocês. Beleza. Então, isso aqui é uma chapa metálica. Ela está bem grossa aqui, mas ela é uma chapa metálica. Então, a área da seção que a gente vai estar trabalhando vai ser essa área aqui. Então, essa vai ser a área do elemento que a gente vai estar trabalhando quando a gente estiver tratando das áreas. Então, só para vocês terem essa noção já. Tá, mas e quando não for uma chapa, professor? Quando for outro tipo de elemento? Então, vamos aqui colocar um L. Beleza, vou colocar aqui um L. Ficou bem feio aqui, mas vocês conseguem estar observando o L aqui, né? Daqui, desce aqui. Então, um perfil laminado aqui em L. Beleza, acho que ficou melhor agora. Como que a gente vai calcular, então, a área da seção nessa condição aqui? Então, novamente, vai ser essa área aqui frontal que a gente vai estar observando. Então, essa área aqui agora, nessa situação de um perfil em L. Então, toda essa área aqui vai ser considerada quando a gente estiver fazendo o cálculo agora. O que quer dizer, então, sem a presença de furos? Quer dizer que eu não tenho nada furado aqui, então não é para ter furado tudo. Beleza, aqui novamente o meu L. O que seria a situação, então, com furo? Então, eu teria um furo longitudinal aqui, então seria essa parte vazada ou com alguma outra situação aqui. Então, nessas condições, eu não poderia estar utilizando essa equação, a gente vai estar utilizando outra, só para exemplificar para vocês como que seria. Então, aqui eu não tenho esses furos, então é um elemento inteiro aqui, a seção é perfeita, não tem nenhuma deformidade na seção. Então, beleza, quando eu tiver essas condições aqui, eu vou estar utilizando essa minha equaçãozinha aqui, que vai estar trazendo o quê? Então, eu vou estar calculando aqui a resistência à tração do meu elemento, e eu vou estar utilizando a área bruta da seção transversal, então toda essa área aqui, dependendo do formato aqui do meu perfil, se for quadrado, se for retangular, se for em L, se for em T, é toda essa área do elemento que eu vou estar utilizando, multiplicado pela tensão limite de escoamento do aço, que novamente é tabelada, agora não tabelada lá pelo parafuso, aqui eu vou estar tratando do elemento, então a resistência do aço que foi confeccionado, esse elemento aqui também é tabelado, também é fornecido pela fábrica ali que está fazendo, e eu vou estar utilizando agora o meu gama A1. Então, o que vai ser o meu gama 1? Também é um valor tabelado, assim como era o gama 2 igual a 1,35, nosso gama A1 vai ser igual a 1,1. Então também é um valor que vai ser sempre utilizado da mesma forma. Beleza, professor. E agora? Agora então a gente vai ali para barras transversais de aço com a presença de furos na seção transversal. Então a tensão aqui quando eu tiver meu elemento trabalhando já resistindo aos esforços, ela não vai ser transmitida de uma maneira uniforme. Por quê, professor? Porque eu não tenho ali, quando eu tenho a presença de furos, então ali a presença de furos, a tensão ela vai acabar se concentrando. Então, geralmente ali quando a gente tem elementos que estão sofrendo, passando por algum processo de tensão, de tensionamento, alguma coisa assim, a tensão ela tende a se concentrar ou em pontas ou em superfícies. Então é por isso que quando eu tenho a presença de furos, esses vão ser os meus pontos de fragilidade. Quando eu tenho pontos de fragilidade, eu tenho que estar considerando esses pontos no meu cálculo. Por quê? Porque eles vão estar gerando toda uma configuração diferenciada dentro daquelas estruturas, dentro daquele cálculo, dentro daquele dimensionamento. Então, por isso que a gente vai estar utilizando essa equaçãozinha agora. É praticamente igual
só vai mudar algumas coisinhas. Então, o que a gente está utilizando aqui para calcular a nossa resistência à tração? A gente vai estar utilizando a área líquida efetiva, que eu já mostro para vocês como que é calculada, a tensão limite de ruptura do aço. Então, aqui, não confundir, era a tensão limite de escoamento do aço, e aqui a tensão limite de ruptura do aço. E aqui eu vou estar calculando, utilizando, desculpa, o coeficiente de ponderação de resistência de ruptura, que é o nosso mesmo gama A2 lá de trás, que vai ser igual a 1,35. Então, beleza. Ah, professor, mas então por que eu tenho essas duas equações? Porque eu vou calcular as duas quando eu estiver verificando o cálculo da resistência da minha peça. Então, como assim, professor? Eu já mostro para vocês como que vai ser lá. Então, a gente vai estar considerando que tem o furo, mesmo sem ter o furo, basicamente. Então, a gente está considerando ali a pior situação possível. Então, vamos lá. Ali a gente precisa, nessa situação, da área líquida efetiva. E como que é obtida, então, essa área líquida efetiva para a gente estar utilizando no nosso cálculo? A gente vai estar utilizando a área líquida da seção, que também tem uma ponderação ali que eu vou mostrar para vocês como que é calculada, e vai estar multiplicando ela por um coeficiente de redução da área líquida. O que quer dizer isso, então? Então vamos lá, quando que a gente vai estar utilizando isso aqui? Então aqui quando eu estiver utilizando elementos que não estão ligados inteiramente na minha peça, então vamos aqui. Ó, eu trouxe esse exemplo aqui porque eu tenho perfil em L. Então lá é um perfil aberto. Então eu tenho aqui uma parte desse perfil que está sendo ligada diretamente ali no meu elemento de transmissão, então aqui é a chapa de nós, né? Então tem uma parte aqui do meu elemento que está ligada nela. Essa outra aba aqui, ela não está ligada a nada. Então ela está ali, vai estar resistindo aos esforços aqui para baixo e tudo mais, mas ela não está ligada, ela não está transmitindo os meus esforços. Então quando eu tenho essa situação aqui, eu vou ter que estar transmitindo, utilizando esse coeficiente aqui para estar considerando a transmissão dos esforços. Então, professor, é só nessa situação? Sim. Então, quando eu tiver ali todas as abas conectadas com os elementos, transmitindo os esforços, seja por ser uma seção diferenciada, seja por ter outra configuração, outra característica, eu vou estar utilizando esse coeficiente 1, que é basicamente dizer isso aqui não precisa, então seria 1. Agora, quando eu tiver uma situação semelhante a essa, então eu tenho uma parte do meu elemento ligada e outra parte não está ligada, eu vou ter que calcular esse CTzinho aqui. E como que é calculado, então? Ele é calculado a partir dessa equaçãozinha aqui, quando eu tiver ligações longitudinais. Aqui já a gente não está tratando diretamente com parafusos, então podem estar sendo soldas, parafusos, seja o que for. Então aqui eu trouxe o exemplo do livro de vocês já diretamente. Então aqui é só vocês imaginarem. Esse perfil aqui a gente está vendo a seção dele, então ele continua para lá, né? Aqui o perfilzinho vai continuar para lá. Então beleza. A solda aqui que está sendo marcada em pretinho aqui, ela também continua. Então esse perfil aqui está sendo ligado na parte inferior aqui com outro elemento. E essa solda é longitudinal. Então tem aqui a barra que está sendo ligada. Essa solda ela continua na direção dos esforços ali. Então o que a gente vai estar utilizando agora? O que a gente precisa estar considerando? Não só para soldas, para parafuso também. Eu mostrei a solda porque é um pouco mais fácil de estar visualizando, mas não necessariamente. Então aqui quando eu tenho ligações longitudinais que elas continuam aqui, tem um percurso um pouco maior, a gente vai estar utilizando essa equaçãozinha, e nessa equação a gente vai inserir algumas variáveis. Quais que são essas variáveis que a gente vai estar utilizando? A primeira delas é a excentricidade do plano de ligação com relação ao centro geométrico da minha peça. O que quer dizer isso? Então, basicamente, a distância aqui entre o plano das ligações, então o plano de solda, o plano de ligação dos parafusos, com o centro geométrico. O centro geométrico é aquele mesmo centro geométrico que vocês calculavam lá em resistência dos materiais. Acho que era essa a disciplina que vocês tinham. Vocês utilizavam
para estar verificando aqui de acordo com cada elemento. Então, cada configuração do elemento aqui vai ter um centro geométrico respectivo a isso. Então, aqui, formato em T, vai ter esse tipo, o centro geométrico vai estar aqui. Formato em C, vai estar aqui no meio. E essa distância aqui entre a minha linha de solda, a minha linha de parafuso e essa dimensãozinha, esse centro geométrico, vai ser essa excentricidade que eu vou estar calculando. Ah, professor, mas então eu vou ter que calcular lá toda vez? Não, geralmente a excentricidade de cada peça, então se eu vou estar utilizando um perfil em L, um perfil em C, ela já vem demonstrada ali na própria tabela, então já é fornecido para a gente, acaba sendo bem mais simples de estar utilizando. Vou estar utilizando também o comprimento da ligação soldada na direção da força axial. Então aqui o comprimento dessa solda até onde que ela está indo, é bem mais fácil de estar calculando. Ou também a distância entre o centro do primeiro parafuso e do último parafuso. Então lá quando eu tenho um elemento ligado, eu tenho linhas e parafuso. Então aqui que eu vou estar calculando a distância entre esse primeiro parafuso e esse último parafuso. Esse vai ser o valor que eu vou estar utilizando para inserir nessa equaçãozinha aqui. E a partir disso, para ligações longitudinais, eu vou estar adotando esse CT aqui. Beleza. E quando eu tiver, então, ligações com soldas transversais? Aqui a situação já muda um pouquinho. Então, o que vai acontecer agora? Quando eu tenho situações transversais, então aqui, acho que com essa imagem fica bem mais fácil de estar observando. Então aqui é provavelmente um perfil L, então aqui está subindo para cima essa partezinha, e aqui está a nossa chapa. Então é um perfil L, desculpa, está aqui do lado. Então a gente consegue estar observando aqui. O que a gente vai estar considerando? Então, vamos supor aqui que tivesse várias soldas transversais aqui, então elas não estão nesse sentido, elas estão nesse sentido agora. O que a gente vai estar utilizando? Nosso CT ele não vai ser mais do que, na verdade, a relação entre a área aqui da seção da solda que está sendo ligada com a parte inferior com o outro elemento, dividido pela área bruta da seção transversal. Então toda essa área aqui, a gente vai estar dividindo basicamente a área de contato da solda com as duas peças, então a área transversal aqui que eu comentei com vocês ali no comecinho, dividido pela área total aqui da seção transversal. Então ali vai ter uma relação muito próxima de 0,5, 0,6 aproximadamente. Então acaba sendo bem mais simples aqui de estar calculando o CTzinho nessa situação. E a gente tem mais uma situação ainda que vai estar relacionada então com chapas planas ligadas por soldas longitudinais em ambos os lados. Então lá é muito semelhante com a primeira situação, onde a gente tem ligações longitudinais, só que aqui vai estar utilizando chapas, então são materiais planares, né? E eles estão sendo ligados por soldas dos dois lados, então são feitas pelo menos duas soldas aqui. E a gente tem que observar algumas considerações iniciais. Então a primeira delas é que o LW, que é o comprimento da solda, ele tem que ser maior do que a espessura bruta aqui, a largura bruta da minha chapa que eu estou soldando. Então esse comprimento aqui tem que ser pelo menos maior do que essa largura aqui para eu ter uma ligação minimamente adequada. E ainda, para calcular o meu CTzinho aqui, eu vou ter diferentes configurações. Então a primeira delas vai estar relacionada quando o meu LW for maior do que 2B. Então a minha solda aqui ela é maior do que o dobro da largura do meu elemento que eu estou soldando. O comprimento aqui, né? Então eu consigo ali inserir, fazer a solda do elemento muito para frente do outro, ali bem em cima do outro. Então uma ligação que acaba sendo bem segura e por isso eu consigo utilizar aqui o CTzinho igual a 1. Então estou diminuindo a redução aqui que eu vou estar fazendo. Estou falando que a área líquida vai ser igual à área efetiva. Se eu estou utilizando 1, a ligação é igual. Agora quando eu tenho situações diferenciadas, então aqui é só intermediário, então vamos lá para a parte a pior de todas. Então aqui o LW, que é a distância da solda aqui, a dimensão da solda, é menor do que 1,5 o B. Então acaba sendo aqui, vamos supor que ela terminaria aqui na metade. Ela ainda é maior do que o B, porque eu preciso disso,
mas ela é menor do que 1,5 vezes o B. Então nessa situação aqui, desculpa, eu peguei um exemplo bem... o valor que não é 1. Eu não lembro quanto que é de cabeça, mas ele é menor do que 1. Se não me engano é 0,6, alguma coisa assim. Então essa vai ser a situação mais crítica, onde eu tenho aqui a solda ela não está sendo ali 100% eficiente, então eu tenho que estar fazendo uma redução daquilo ali. Então o meu CT aqui vai ser um pouquinho menor, eu vou estar reduzindo ele um pouquinho, porque lá a minha área efetiva vai ser um pouquinho menor do que a área líquida que eu vou estar utilizando. Então eu vou estar a favor da segurança, eu vou estar diminuindo ali a resistência final que eu vou estar tendo. Beleza, mas então lá, você falou da área líquida antes da área efetiva. A área efetiva eu vou estar multiplicando ali o CT pela área líquida. Mas e como que eu calculo então essa área líquida? Então eu vou ter essa situação aqui. Localizar, beleza. Então eu vou ter essa situaçãozinha aqui. Então vamos lá. Para calcular a área líquida, eu vou estar utilizando então a área bruta, que é a área do elemento lá normalmente, da seção do elemento, e vou estar diminuindo então no que? A dimensão dos furos que eu vou estar utilizando, multiplicando pela espessura. Então observando isso aqui de ladinho, vou fazer aqui. Como se eu estivesse observando essa linha aqui. Então eu vou estar observando aqui esses 3 furos. Então aqui vou ter uma chapa toda furada, né? Que é exatamente aquela primeira situação que eu estava falando para vocês lá. Então tá, professor. O que eu faço com isso agora? Então com essa dimensãozinha aqui, com essa passagem aqui, eu vou estar inserindo ali nessa situação. Tá, mas só tenho uma situação dessa? Só tenho ali esse tipo de rompimento que pode estar acontecendo? Não, aí que vai entrar novamente ali várias contas que a gente vai ter que estar fazendo. Por quê? Porque eu posso ter o rompimento nessa direção, ou eu posso ter o rompimento passando para cá, voltando. Eu posso ter o rompimento passando para cá, diretamente. Posso ter esse rompimento direto. Então eu tenho pelo menos 3 configurações de rompimento que podem estar acontecendo nessa situação. 3 situações que podem estar acontecendo ali nessa barra. Então o que eu vou estar fazendo? O que eu vou estar considerando para estar realizando o cálculo? Então aqui, inicialmente a gente vai estar utilizando a área bruta, o diâmetro do furo, a espessura da chapa e o espaçamento. Qual que vai ser esse espaçamento? Então a gente vai estar utilizando o espaçamento longitudinal entre os furos extremos da diagonal. Então essa dimensãozinha aqui entre os 2 furos, quando eles forem diagonais, né? Então esse aqui vai ser assim. Ah, tá aqui embaixo, então na verdade. Então essa distância aqui eu vou estar considerando. E o Gzinho, que vai ser o espaçamento transversal entre os furos. Então aqui o espaçamento na direção da seção entre os furos. Então aqui entre esse furo aqui e esse furo aqui, dependente pode pegar o de baixo também, vai ser a mesma situação porque os furos geralmente são espaçados de maneira igual. Então o que eu vou fazer com isso? Eu vou estar fazendo ali os diversos cálculos. Como assim? Os diversos cálculos para as diversas configurações. Então eu posso estar passando rompimento aqui, passando direto. Vou utilizar então essas distâncias aqui. Que já vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente estiver fazendo o cálculo, mas só para vocês terem uma ideia. Então quando eu estiver passando diretamente aqui, qual que vai ser a distância S dos meus parafusos? Não tem distância S, eles estão na mesma linha aqui. Então S vai ser 0. Então quando eu estiver passando diretamente aqui, quando for a primeira situação o rompimento é direto, isso aqui vai ser 0. Então a primeira parte da equação, na verdade, eu só vou calcular essa parte aqui. Agora na segunda situação, quando eu estiver passando então, deixa eu limpar aqui a tela. Então quando eu estiver passando agora para o primeiro, depois para o segundo, depois volta para o primeiro. Então eu vou estar passando aqui em 3 parafusos e a distância S vai ser essa distância aqui e a distância Gzinho vai ser a distância entre os 2 parafusos aqui consequentes. Então essa distância aqui. Então eu vou estar inserindo aqui fazendo o cálculo. A terceira situação também, só que eu vou ter um parafuso a mais que vai ser considerado depois. Então beleza, vou lá e vou calcular essas áreas.
e a partir disso a gente vai dar o próximo passo. Ah, professor, mas por que você colocou esse BN aqui? Porque é uma consideração que a apostila de vocês faz, porque ela acha um pouco mais fácil tratar, independentemente da espessura inicialmente. Depois você multiplica tudo pela espessura e está tudo certo. Tanto faz, vocês podem estar adotando então esse comprimento da seção aqui, que vai ser considerado. Então, essa, na verdade, a largura, desculpa. A largura da seção que vocês vão estar calculando, então aqui a largura bruta, a largura líquida seria estar realizando o desconto da largura bruta, aqui agora do diâmetro do parafuso e da mesma configuração aqui que a gente tinha, só não vai estar multiplicando pela espessura das nossas peças e multiplica no final, ou você pode estar calculando diretamente a área líquida já. Tanto faz, vai dar na mesma coisa, só talvez fique um pouco mais fácil ali estar separando. Tá, professor, mas você falou ali do diâmetro do furo que a gente vai estar utilizando. Aqui a gente tem uma pequena variaçãozinha também, que vai estar relacionada com como vai ser feito então esse furo. Se você for para o bloqueamento, que ele é um furo bem mais controlado, geralmente são por máquinas de alta rotatividade ali, que acaba tendo um furo bem mais preciso, a gente vai estar utilizando então essa equaçãozinha, que nada mais é do que adicionar 1,5 mm ali de folga para o furo que vai estar sendo inserido do parafuso. Então, uma folga mínima mesmo que a gente já viu lá para a madeira, vai estar sendo utilizada aqui. Já quando a gente estiver fazendo o furo por puncionamento, então tem uma máquina ali que vai exercer uma pressão e vai estar fazendo aquele furo com a utilização de objetos pontiagudos, alguma coisa assim, a gente vai estar utilizando essa equaçãozinha aqui. Então basicamente a gente vai estar adicionando 3,5 mm para aquele furo. Então acaba sendo um pouquinho mais, um furo um pouquinho considerado um pouquinho maior, vai ser um pouquinho mais rigoroso então nessa situação. O posicionamento acaba deformando um pouquinho mais o objeto que a gente vai estar tratando. Então, para ficar um pouquinho mais claro, fazer um exercício aqui rapidinho com vocês, que vai servir basicamente como um passo a passo ali para vocês estarem utilizando no trabalhinho que eu vou deixar. Então vamos lá. Considere uma barra de perfil L de 63,5 por 7,4, 44. Aqui é o perfil, o comprimento do perfil que a gente vai estar utilizando. E aqui é o peso do perfil, geralmente vem nessas características mesmo, nessas condições. Com 10 metros de comprimento, ligada utilizando 5 parafusos de 25 mm puncionados. Essa informação é bem importante, é sempre bom vocês estarem atentos se é puncionado ou se é broqueado, também como que vocês vão estar utilizando depois, com distância máxima de 200 mm, 200 mm entre si. Então aquela distância ali que a gente viu lá nos exercícios anteriores. Então essa distância aqui, o Lzinho que a gente vai estar utilizando. Então a distância entre o centro do primeiro e do último parafuso, a distância máxima que a gente vai estar utilizando. Submetido a um esforço de tração. Considere que o esforço solicitante de cálculo é de 215 kN e o aço um AR 350. Então, beleza, qual que é o primeiro passo que a gente tem que estar fazendo? A gente tem que estar coletando as informações. Então a gente vai lá para as nossas tabelas. Ah, professor, onde que eu acho essas tabelas? Algumas delas eu vou fornecer para vocês, obviamente não todas, porque existem vários tipos de parafusos, várias características, várias marcas. Mas essa aqui é uma tabelinha da Gerdau, acho que vocês têm até no livro de vocês ali, essa partezinha da tabela também. Eu vou disponibilizar ali os catálogos da Gerdau para vocês estarem verificando também. Então tem mais ou menos essa característica aqui. Então uma cantoneira, vai estar utilizando, né, o exercício falou ali que é uma cantoneira, e ela tem 63,5 milímetros, 6,35 centímetros que estava ali, e com um peso nominal de 7,44, que foi o que o exercício deu pra gente também. Geralmente são essas informações aqui. O comprimento dela, a largura ali, da cantoneira. Então esse Bzinho aqui, pode servir tanto de comprimento quanto de largura. E o peso nominal, que é o peso por unidade ali que a gente vai estar utilizando. A gente também tem as outras informações, a espessura que vai estar relacionada com ela, a área superficial aqui, então não precisa também ficar calculando, até porque ela tem cantinhos arredondados aqui, seria muito chato de fazer. Ela dá também as outras informações, momento de inércia, momento de rotação e tudo mais, que por enquanto a gente não vai utilizar. E ela também dá a informação desse x aqui. O que é esse x, professor? O x então vai ser a distância aqui
até o nosso centro de gravidade. Então, como eu falei, lá não precisa vocês estarem calculando. A tabelinha, ela já dá essa informação para a gente aqui, então, de forma automatizada. Então, o que a gente vai precisar aqui extrair dessa tabela? O que a gente pode pegar? A gente pode pegar já a nossa área de 9,48, a área bruta, a espessura, 7,94, que está aqui também, e a nossa excentricidade, que vai ser igual a 1,88, a gente já pode estar coletando dessa tabela. Beleza, e agora? A gente vai para outra tabela agora relacionada com as propriedades mecânicas. Então aqui a gente vai estar tratando do aço. Então o que a gente vai estar utilizando? A gente vai estar utilizando um aço de alta resistência, o AR350. A gente vai estar utilizando o limite de escoamento lá, o FY igual a 350 ou 35 kN por centímetro quadrado. E o limite de resistência, que vai ser o nosso limite de ruptura, na verdade, de 450 MPa ou 45 kN por centímetro quadrado. Então beleza, esses valores também são tabelados ali que a gente pode estar adotando. Também são fornecidos de acordo com o fabricante, é bem facinho de achar. E agora a gente vai calcular então a primeira equaçãozinha lá que eu comentei que a gente está utilizando, que é o escoamento da seção bruta. Ah, professor, mas então você falou lá que uma delas é quando a gente tinha furos na seção e a outra não. Sim, exatamente. Então lá, quando a gente está tratando, vou voltar aqui, da ruptura, a gente vai estar tratando o limite do escoamento agora da nossa peça, então vamos dizer que essa parte aqui estaria escoando, por isso que não tem furo, por isso que a gente vai fazer o cálculo com ela. E a segunda parte, ela tem furos agora, então não são furos longitudinais, são furos transversais, mas ela é uma parte vazada, aqui como eu desenhei para vocês, então aqui são os furos. Então essa peça está furada, por isso que a gente vai estar fazendo o cálculo da parte furada também, que é para o limite de ruptura da nossa peça. Então a gente vai estar calculando as duas situações, a gente vai estar fazendo os dois cálculos para o nosso elemento. Então, beleza. Começando aqui com o escoamento da seção bruta. O que a gente vai estar utilizando? Basicamente, a área bruta da nossa seção, a resistência do escoamento ali do nosso aço, e o nosso gama 1, que é igual a 1,1. Então, basicamente, a gente pode inserir aqui diretamente os valores, 9,48, 35 aqui, tem que estar atento porque a gente está utilizando centímetro quadrado para a área, então quilonewtons por centímetro quadrado, porque senão daria erro aqui na nossa equação, sempre usar unidades próximas, né? E a gente obtém o valor então de 301,64 kN de resistência ao escoamento da seção bruta. É a primeira resistência que a gente vai estar obtendo ali para a tração, considerando que o escoamento vai estar acontecendo ali na seção sem os furos. Segunda situação é a ruptura na seção líquida. Então agora a gente vai estar considerando que a peça ela não vai estar resistindo ali na ligação com os parafusos. Então lá naquela situaçãozinha. Então aqui é tudo vazado. Então a gente está considerando que é aqui agora que vai estar sofrendo a ruptura. Então beleza, a gente vai estar utilizando aquela segunda equaçãozinha lá que a gente tinha. Então a área efetiva, a resistência à ruptura do nosso aço e o gama A2. Então, ok, essa parte eu entendi, professor. O que a gente precisa então? A gente precisa calcular a área efetiva. E para calcular a área efetiva, a gente vai ter que calcular o nosso coeficiente aqui e a área líquida da nossa seção. Então, o CTzinho aqui, como que a gente vai calcular? Então, como é uma ligação de tração ali, e aqui ele não falou nada, mas ele deu a entender como a distância máxima entre os nossos pinos é de 200 milímetros, se ele deu a distância máxima entre os pinos, isso quer dizer que a gente tem uma ligação longitudinal. Então aqui é uma chapa em L, mas eu não vou desenhar o L aqui. Então os nossos parafusos estão ligadinhos aqui, estão formando uma linha. E a distância máxima entre eles, entre esse último parafuso e esse primeiro parafuso aqui, é de 200 milímetros. Então basicamente eu já tenho o meu L aqui e eu também já tenho a minha excentricidade. Então o que eu posso fazer é inserir diretamente aqui esses valores. Novamente, fiquem atentos aqui, porque a gente está tratando tudo em milímetros. Então, se eu estou colocando aqui a distância entre os pinos, a distância máxima entre os meus pinos em milímetros, eu tenho que colocar também a excentricidade em milímetros. Então, 1,88 centímetros igual a 18,8 milímetros. Então, eu vou estar resolvendo essa equaçãozinha aqui. Bem simples, vou obter o valor de 0,906
vai ser o meu CT. Beleza, já obtive esse valor aqui, vou jogar ele aqui para o meu cantinho. O que eu preciso agora? Preciso da área líquida. Como que eu vou calcular a minha área líquida? Eu preciso inicialmente do diâmetro dos furos. Como que eu vou calcular esse diâmetro dos furos? Utilizando o diâmetro do parafuso e acrescentando ele de 1,5 milímetros. É só isso? Não, porque é um parafuso que vai ser puncionado, então os furos vão ser realizados por puncionamento, então eu estou exercendo uma pressão ali. Como eu mostrei para vocês, quando tem essa situação, tem que adicionar ainda 2 milímetros para o diâmetro do parafuso, para ter o diâmetro total do furo. Então, a partir disso, eu coloco aqui tudo em milímetros novamente, vou obter o diâmetro total de 28,5 milímetros. E a partir disso, então, eu posso ir lá para o cálculo direto agora da espessura do comprimento, desculpa, da minha chapa. Também, desculpa, não é chapa, é uma barra perfil L. Então, o comprimento do perfil L, então o comprimento da seção aqui, do L propriamente dito. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai estar utilizando o comprimento bruto aqui, que a gente já vai calcular, já mostro para vocês, diminuindo então do diâmetro do furo, somando então com as excentricidades lá, com as dimensões longitudinais e transversais. Tá, professor, que dimensões longitudinais e transversais? Aqui no caso nenhuma, porque os parafusos eles são utilizados em linha. Então, aqui está falando que são 5 parafusos puncionados em linhas. Então a gente não precisa estar calculando, porque é exatamente aquela situação. Tem aqui todos eles posicionados certinhos. Então o S ali, que seria dessa equação aqui, que seria a distância entre os parafusos, não existe. Então só existiria se eu tivesse então uma situação dessa. Então eu tenho parafusos aqui intercalados. Então vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Aqui não. Aqui, como eu não tenho essa linha de parafuso acontecendo, só tenho essa aqui, então o S vai ser igual a zero, não tem essa distância ali entre eles. Eu posso eliminar essa parte da equaçãozinha aqui. Mas eu ainda preciso calcular esse comprimento bruto. O que vai ser então? Então lá para minha chapa eu tenho o comprimento das abas. Eu tenho esse comprimento aqui, eu tenho esse comprimento aqui. São de 63,5 milímetros. Então o que eu vou estar fazendo agora? Eu vou estar considerando como se essa chapa fosse deitada. Então eu vou estar considerando essa parte aqui, essa partezinha aqui eu estou deitando do outro lado. Eu vou estar somando 63,5 mais 63,5, diminuindo da espessura dessa chapa aqui para não contar duas vezes essa partezinha. Está diminuindo 7,94 porque é a mesma espessura da parte superior e da parte inferior. Então eu vou estar calculando aqui o comprimento bruto do meu elemento. Então, essa parte aqui, mais essa parte aqui, diminuindo essa interseção aqui entre os dois, que é propriamente dita a espessura da minha chapa. Tá, professor, mas por que vai fazer isso? Porque a gente não está utilizando a área. Eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês como que faz com o comprimento, para depois se surgir em algum exercício não ficar confuso. Talvez algum livro traga para vocês alguma coisa assim. Então, beleza. Já tenho aqui o BGzinho, que é o comprimento bruto. É só inserir agora, desculpa, não tinha ainda, agora eu tenho 119,06. Só inserir na minha equação, eu já tenho ele, já tenho o diâmetro do parafuso aqui, só colocar aqui. Tá, professor, mas você não multiplicou ali. Não precisa nessa situação, a gente só está trabalhando com um dos parafusos ali para estar estabelecendo esse elemento aqui. E a partir disso a gente vai ter o comprimento líquido aqui da nossa seção. Então, o comprimento líquido, a gente pode estar aplicando agora, utilizando, desculpa, ele vai ser 90,56 milímetros ou 9,056 centímetros. E a gente pode estar multiplicando pela espessura agora para a gente ter a nossa área líquida. Então, vai ser a área ali da seçãozinha. Então, a gente vai multiplicar ali o comprimento de 9,056 por 0,794, porque a gente está tratando em centímetros agora, a gente vai ter uma área líquida de 7,19 centímetros quadrados. E a partir disso, então, a gente consegue ali a nossa área efetiva, que é a multiplicação entre o CTzinho de 0,906 pela área líquida de 7,19, vai obter o valor de 6,51 finalmente. É a parte mais chata que a gente vai estar fazendo. Tá, obtive isso agora. E agora? Agora a gente vem aplicar aqui nessa equaçãozinha.
Então vamos lá. A área efetiva multiplicando pela nossa resistência à ruptura de 450 MPa ou 45 kN por centímetro quadrado, dividindo pelo nosso gama A2 de 1,35. E a gente vai obter então o valor de 217,152 kN. Então a partir disso a gente obtém ali, a gente obteve lá o nosso primeiro valor. Vou voltar aqui. Um pouco ruim de eu voltar, mas primeiro valor de 301,64 e o segundo valor de 217. Então como que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o menor valor, que é 217. Então isso quer dizer que a ruptura vai acontecer na seção furada e não vai ser por fluência da seção inteira. Esse vai ser o menor valor que a gente vai estar adotando e vai comparar então com o esforço de cálculo que a gente vai ter, que é 215. Então, desses 215 já está todos os coeficientes ali de ponderação que a gente poderia estar utilizando. Aqui também já está, então a gente pode comparar diretamente. Então, por pouco aqui, do 217 maior que 215, mas ainda deu certo, a nossa barra ainda está resistindo, está ok para aquela situação. Não tem problema nenhum de estar utilizando. Só isso, professor? Só. Aqui terminou. Acaba sendo bem chatinha essa parte aqui para encontrar a área específica ali que a gente vai estar utilizando, vai calcular lá toda a parte da área líquida e tudo mais, mas também não é nada demais, a gente consegue ali tranquilamente. E a partir disso eu vou passar esse trabalhinho para vocês, que é basicamente a sequência ali do exercício muito parecida com o que a gente fez. Então ali quem está acompanhando a aula consegue fazer bem tranquilamente, é só ir refazendo o passo a passo ali que eu passei para vocês. Só as características são um pouquinho diferentes, então só fiquem atentos aí a informações que o texto está trazendo para vocês, que é sucesso. As informações aqui com relação às características do aço e dos parafusos, vocês conseguem nas mesmas tabelas ali que a gente usou para o exercício anterior também, tá tudo lá bem tranquilo. Qualquer coisa vocês podem tirar dúvidas comigo aí. E esse trabalho aqui eu não coloquei, mas é para semana que vem, eu já coloco ali bem certinho no PDF que vai para vocês. Então hoje é 19, até o dia 26. Beleza. Já coloquei ele, já fica certinho. E vocês vão enviar no Forms que eu vou deixar aqui também. Eu vou colocar o link aqui embaixo que também vai no PDF. Eu vou enviar ali no grupo, avisar o pessoal que também tem o trabalho. Então por hoje é isso, pessoal. Se vocês ficaram com alguma dúvida, fiquem à vontade para questionar aqui. Não já estão liberados. Boa noite e podem descansar.